Bom dia ou boa tarde para quem for ver nossa aulinha na plataforma depois. Hoje nós estamos começando mais uma aula ao vivo aí. Vamos falar sobre parasitas, tá? Então, endoparasitas, ectoparasitas, falar um pouquinho quais são os principais aí vilões da nossa avicultura, métodos de tratamento, de desinfecção, de identificação desses bichos. Então é uma aula que eu acho que vai estar bem bacana, bem aplicável. E novamente, né, para quem está assistindo ao vivo aí, podem ficar à vontade para perguntar no meio enquanto eu estiver falando, para perguntar pelo chat eu responder depois. Então, fiquem bastante à vontade. Tá bom, gurizada? Então, vamos lá. Bom, então, só para reforçar para vocês, eu usei duas referências bem boas e vocês podem procurar depois para ler em loco lá. Tá? Eu usei o manual da Embrapa, que fala dos principais parasitos, né, no caso ali os externos, e eu usei também o Atlas de Doença de Ave da UFMG para pegar as imagens para mostrar para vocês, tá? Então, duas referências muito boas que vocês podem procurar depois, tem gratuito para acessar isso na internet. Bom, as primeiras coisas primeiro, né? O que seria um parasita? O parasita ele é um ser vivo que ele retira os nutrientes necessários para o desenvolvimento dele de outro ser vivo. Ou seja, é uma relação que só o parasita se beneficia. É diferente de uma relação de mutualismo, onde as duas espécies têm vantagens, né, em relação a essa relação interespecífica delas. No caso do parasitismo, não. Então, só o parasita se beneficia e o hospedeiro, que no nosso caso são as aves, é prejudicado, certo? E a gente tem uma diferença entre endoparasita e ectoparasita. O endoparasita ele vive dentro do hospedeiro. Então, a gente tem lá o principal deles, as verminoses, né? Mas existem alguns ácaros que são endoparasitas. A gente pode considerar, em alguns casos, as bactérias e protozoários como parasitas. E os ectos são os que vivem fora. Então, piolho, ácaro, carrapato, esses são ectoparasitas. Vamos começar com os ectoparasitas e falando dos ácaros inicialmente, né? Então, eu aqui nesse primeiro slide eu trago para vocês algumas espécies e o que eles fazem nas aves, né? Então, a gente tem esses três primeiros aí, que é o Dermanissus galina, o Ornithosus silvarium e o Ornithosus bursa, que todos os três são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue. Então, eles vão lá na pele da ave e vão sugar sangue. Nós temos ainda alguns ácaros que são da família Uropodida, que eles vivem na cama, tá? Então eles vão estar lá no chão do galinheiro, às vezes nas instalações, só que eles não causam problemas. Eles se alimentam de fungos, então é um ácaro bom, né? Porque ele evita a proliferação de fungos. Então, às vezes mexendo na cama pode ser que a gente encontre alguns ácaros, mas esses são positivos. Nós temos ainda os trombiculídeos, né? Eles vivem ali na pele da ave e eles são muito chatos porque eles injetam uma substância na pele do animal e essa substância ela é bastante irritante. Então faz com que a ave fique muito estressada, aquilo coça demais e eles se alimentam do tecido que é meio que digerido por essa substância. Então esse tecido ele vai, vamos falar assim, ser degradado de uma maneira grosseira falando, né? E o tal do trombiculídeo vai se alimentar desse tecido após a injetar, né, essa substância irritante aí. E nós temos ainda os Cinedocoptes, que tem duas espécies, né? Tem o mutans e o galina, e eles são ácaros que, respectivamente, ali na ordem dos nomes, um fica nas patas das aves, que é aquele que a gente vê que causa aquele cascão feio. Então esse é o ácaro das patas. E o galina, ele é o despenador, ou seja, ele vai se alimentar das penas da ave. Em alguns casos mais graves, a ave fica até meio depenada, porque a irritação é tanta de tal ácaro ali comendo que a própria ave acaba, às vezes, arrancando a pena. E o ácaro detona. Então se você olha uma galinha, ela está estressada, ela tem aquele aspecto da pena meio esfarelada, assim, bem feia, pode ser um ácaro que está causando isso. E eu também achei importante trazer para vocês a diferença entre piolho e ácaro, porque é muito fácil nós confundirmos. O piolho, ele vive no corpo da ave, ou seja, ele não vai sobreviver muito tempo no ambiente externo. Então a gente não vai encontrar com facilidade o piolho na instalação, o piolho na cama, porque ele vive obrigatoriamente no corpo da ave.
diferentemente do ácaro, porque o ácaro ele pode viver tanto no corpo quanto fora dele. Algumas espécies elas só procuram a ave no momento de se alimentar, que é à noite normalmente. Tá? Então durante o dia eles vão estar em festa, vão estar no puleiro, vão estar em buraco de tijolo, vão estar na instalação ali, e elas só vão chegar na ave à noite. Então é outra coisa muito interessante. Às vezes você vê que a ave está meio abatida, observa lá, não tem ácaro, não tem piolho, mas você não vai notar nada diferente nela. Só que ela continua abatida, continua estranha. Porém, quando você observar, se você observasse esse animal à noite, você iria notar que tem ácaro nele, porque esses ácaros eles só vão à noite. Outro caso que isso acontece bastante é no caso do carrapato. Os carrapatos, que nós vamos falar sobre eles, né, que afetam as galinhas aí, são carrapatos do gênero Argas, e eles são carrapatos moles, e o hábito de alimentação deles é noturno. Então você não vai ver esses carinhas nas aves durante o dia, só vai ver durante a noite. Então, essa é a importância também de, quando você notar um animal meio apático, você entrou com um vermífugo, entrou com remédio, você acha que está alguma coisa estranha ali, ele não apresentou sintoma, pode ser uma infestação por ácaro, desses que só vem à noite. Então você só vai encontrar eles à noite. Vamos falar dos hematófagos então. Né? Eu já pincelei para vocês quais são esses 3 ali de cima. Tá? E aqui nós temos umas fotinhos deles. Claro que na vida real nós não vamos ver esses bichos assim, né? Isso aqui com aumento de lupa no microscópio. Mas se um dia alguém tiver curiosidade e for querer ver no microscópio, eles vão se parecer dessa forma, né? Nós podemos notar a estrutura deles aqui, ó, bocal, que serve aí para sugar o sangue. Então eles são hematófagos, eles sugam sangue. Bom, nós temos o Dermanissus galina, que é o ácaro vermelho, né? Então, sabe aquele piolinho, que a gente fala piolinho, né? Que é vermelho, só deixa eu ver se não tem ninguém pedindo para entrar na aula. Não, ouvi na minha cabeça só. Sabe aquele piolinho que a gente vê que ele é vermelhinho, bem vermelhinho? Esse é o ácaro vermelho, então ele não é um piolho, ele é um ácaro. E o BO dele, o principal problema, é que esse carinha ele consegue ficar 34 semanas sem se alimentar. Ou seja, ele pode ficar lá na instalação, agora alguém pediu para entrar. Ele pode ficar lá na instalação um tempão sem comer, sem chegar no bicho, e a gente nunca vai perceber. E outro problema relacionado a esse carinha aqui é que ele só se alimenta à noite. Então durante o dia você vai ver lá teu animal às vezes anêmico, meio fraco, porque o cara que é hematófago, ele vai se alimentar do sangue. Se alimentando do sangue, a ave vai ficar mais fraca, porque os nutrientes são transportados a partir do sangue, a questão da troca gasosa do animal, então tudo é transportado pelo sangue. Então a ave começa a ficar anêmica, começa a ficar fraca, e você não encontra um motivo para isso. Pode ser esse ácaro que fica no ambiente e só vai se alimentar à noite. Portanto, eu indicaria para todo mundo que está nos assistindo aqui, quem vai ver na plataforma depois, a monitorar também os animais à noite. Não precisa ir toda noite lá, mas uma vez a cada 2 meses, ir lá durante a noite no galinheiro, dar uma olhada nos bichos para ver se não tem ácaro, ou mesmo o próprio carrapato, que a gente vai falar logo na frente, né? Então, atenção com o ácaro vermelho aí, porque o bicho pode se esconder por um tempão na instalação, a gente não vai achar ele na ave durante o dia. E aí tem os ornotussos, eu não sei falar o nome científico, galera. Que esses aqui, diferentemente do ácaro vermelho, esses eles nunca vão largar o hospedeiro, tá? Eles vão viver todo o ciclo de vida deles ali no próprio hospedeiro. Em grande quantidade desses carinhas aqui, as penas elas ficam bem escuras. A pele parece meio arranhada, ela fica escamosa no ventre. Às vezes é comum de ver uma ave ali com a pele do ventre, né, toda assim cheia de escamas, soltando umas escamas assim. Pode ser um sintoma de uma infestação por esse ácaro, tá? E interessante notar também que esse é aquele que quando você mexe no bicho ele sobe pela tua mão, tá? Às vezes a gente acha que é piolho, mas também é ácaro. Então você vai sentir assim a tua mão meio formigandinho, um negocinho andando ali. É o ácaro desse gênero. Então, também... Ô, Luiz. Oi? É o que a gente conhece por pichilinga também? É, isso aí. Às vezes a gente confunde, né? Tudo a gente chama de piolho do pequenininho, mas é esse aí. Só que depois vocês vão ver também que do piolho é bem facinho de nós confundirmos. Então por isso que é legal a imagem, se a gente conseguisse levar sempre que a gente vê um bichinho desse em um microscópio, né? Porque daí fica mais fácil de identificar. Mas sim, né? Que você mexe no bicho lá, quando você olha na tua mão, tá preta de ácaro. Então pode ser ele também.
Tá, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Ali na direita, ó, temos o ácaro vermelho. Então, como eu falei, ele só se alimenta durante a noite. Durante o dia a gente não vai ver esse cara na galinha. A gente vai ver esse cara no ambiente. No rancho, há uns 2 anos atrás, nós tivemos uma infestação horripilante desse bicho. E eles ficavam dentro dos puleiros. Então a gente ia abrindo a casca do puleiro assim, era inacreditável a quantidade desse bicho que tinha. E como eu falei, eles podem ficar muito tempo no ambiente sem se alimentar. Então às vezes a gente acha que controlou, que a ave não está mais com ácaro, e na verdade esses carinhas estão no ambiente, tá? Então por isso que a gente tem que desinfetar muito bem a nossa instalação. Aqui a gente tem o outro ácaro, né, que seria esse que corre pelas nossas mãos ali bem rapidinho. Vocês podem notar que aqui também tem o ácaro vermelho junto, ó, bem vermelhinho. E aqui a deposição dos ovos nas penas. Como eu falei que esse cara aqui, diferente do vermelho, ele não sai do corpo da ave, ele vai botar os ovinhos nas penas. Já esse aqui no ambiente, tá? Então uma diferença também entre os dois. Notem como a pele fica bem irritada, ó, bem escamosa, além dos ovos nas penas, né? Um ovo bem escuro, diferentemente do ovo do piolho que nós vamos ver para frente aí, que é um ovo branquinho, né? Também bota na pena, mas desse ácaro é um ovo mais escuro, um aspecto assim de sujo, né? Aí, além dos hematófagos, nós temos aqueles que não se alimentam de sangue, né? Nós temos o trumbiculídeo e nós temos o mutanzilgalina. Bom, vamos lá pro trumbiculídeo, que é esse bichinho até que simpático aqui de baixo, ó. Eles se caracterizam, né, uma infestação aí por trumbiculídeo com uma ave com bastante coceira, né, quando ele tem alguns abscessos na pele ali, algumas zonas de vermelhidão, tá inchado, né, então você vai observar o animal e você consegue notar esse tipo de coisa ali na pele do bicho. E esses são aqueles que injetam a substância irritante sobre a pele do bicho. Por quê? Ele vai esperar essa pele ser, vamos falar assim, digerida, degradada, é um termo para vocês entenderem. E aí ele vai se alimentar desse tecido que foi a substância foi aplicada, tá? E eles não sugam sangue. Esses caras eles se alimentam de tecido, apesar que em alguns casos a machucadura, vamos falar assim, causada por esse ácaro pode sangrar, tá? Mas eles não se alimentam de sangue. Então é outro tipo de bichinho aí, tá? E aí nós temos os Cinemidocoptes, né? A gente tem o mutans, que é o das patas, que vai causar aqueles cascões. Todo mundo acho que já viu, conhece. Se não viu, tem uma foto aí para mostrar para vocês. Que vai formar o cascão no pé da ave. Tá? Aquilo lá pode ser causado por algum outro tipo de coisa? Pode, mas é muito comum que seja por ácaro, né? Então a gente tem que ficar esperto com eles. E olha que bichinho, mas parece um carrapato, né? E aí tem o galina, né, que são os despenadores que eu havia comentado lá no início, né, eles aparecem mais na primavera e no verão, e, como eu havia comentado, eles causam tanta irritação, eles estressam tanto a ave que ela acaba arrancando as próprias penas, né, então também pode ser um sintoma de ácaro. Então a gente fala, né, que o estresse às vezes pode fazer o canibalismo acontecer, e essas duas coisas elas estão meio que relacionadas. Por quê? O estresse, claro, faz a ave arrancar pena, faz ela se bicarem e tudo mais. Mas, se uma ave tá com esse carinha aqui irritando ela, ela vai lá e arranca uma pena. Se ela arrancou a pena, ela sentiu o gosto do sangue, ela vai tentar arrancar da amiguinha para sentir mais gosto de sangue. Então isso também pode acontecer, isso também pode gerar o canibalismo. Então é muito complicado, tem que ficar de olho para ver. E aí aquela aparência das penas que eu falei para vocês, que elas realmente parecem meio mastigadas, meio amassadas demais. É comum que apareça e pode ser sim um ácaro também, tá? Então aqui ó, o cascão no pé de um galo aí, né? Então bem feio, né? Parece até meio lesionado e infelizmente aí é bem comum nas nossas criações a gente vê muito disso aí, né? Por conta desse ácaro. Sobre o tratamento e controle, os princípios ativos eu vou mostrar para vocês no final da nossa conversa sobre os ectoparasitas. Então tem uma tabelinha lá com alguns e vocês vão entender alguns métodos de aplicação, enfim, tá? Mas basicamente seria muito importante o primeiro passo ser a identificação de qual ácaro, ou se é ácaro ou se é piolho, que está causando problema na minha criação. É o ácaro vermelho? Ele fica lá no ambiente? Você encontrou no ambiente? É o ácaro que fica permanentemente sobre a ave? Porque a identificação de cada ácaro vai permitir que a gente trace o melhor plano de contenção. Por exemplo, se eu
identifiquei que tem ácaro vermelho da minha galinha, não vai adiantar eu só tratar a ave. Eu tenho que tratar a instalação. Por quê? Porque ele fica na instalação. Ele só vai na ave durante a noite. Agora, se é o outro ácaro, que é aquele que fica no corpo da ave, talvez não seja tão necessário e tão urgente tratar a instalação, porque ele não vai sair do corpo da ave, né? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas alternativas, né? Então, no caso do nosso ácaro vermelho aí, a gente tem que tratar a ave em instalação. Não dá para fugir disso. Já no caso do ornithosus, que é o carinha que fica no corpo do animal, a gente tem que tratar a ave. E aí a gente faz 2 doses de tratamento com intervalo de 5 a 7 dias, tá? Por quê? No primeiro tratamento, você consegue até eliminar os ácaros, mas os ovos não. Os ovos a gente só consegue eliminar com um segundo tratamento. Pelo menos a Embrapa nos recomenda esse tipo de manejo. Já na questão do ácaro das patas, né, a gente primeiro banha as patas em óleo vegetal. Então é um método bem menos invasivo e agressivo do que no óleo queimado. Vai dar o mesmo resultado, mas eu achei legal essa questão do óleo vegetal, né, porque a gente consegue hidratar ali a pata do bicho, consegue retirar um pouco das crostas e depois a gente banha essas patas aí com um produto acaricida, né? No caso para sarna. E a gente também limpa ali os puleiros e tal, porque como é um ácaro que fica nos pés da ave, pode ser que ele acabe indo para o ambiente, né? A ave cisca, ela fica no puleiro, então é importante também tratar o ambiente. E sempre, né, a prevenção vai ser a melhor saída para a gente manter as populações controladas. Porque ácaro, piolho, verme, a gente nunca vai conseguir eliminar 100% da criação. Nunca. A chave, digamos, para o sucesso em relação a parasitas é você manter as populações num nível controlado. Então, ter um surto de piolho é normal. Você não pode deixar que esse surto seja gigantesco e que afete a produção, a saúde das aves, né? Então, monitorar os animais é uma chave muito importante. Então, você pegar o bicho, né, olhar, vai lá, um animal por baia, 2 animais por baia a cada 2 meses, vale muito a pena, né? E claro, manter as limpezas constantes, usar desinfetante, né, lavar muito bem a instalação ali, para garantir que o ambiente esteja o mais esterilizado, vamos falar assim, possível. Saindo dos ácaros, vamos para os piolhos. A gente tem muita espécie de piolho. Só que o que é interessante? Esses caras eles não se alimentam de sangue. Tá? Eles são mastigadores. Então eles vivem ali comendo o resto de pele morta. Eles comem um pedacinho de pena. Então eles ficam ali na superfície da ave mastigando. Tá? E eles são encontrados ali sobre a pele, principalmente ao redor da cloaca, no peito e nas coxas. E como são carinhas que não sugam sangue, eles não vão causar anemia na ave, mas eles vão estressar. Imagina você com o teu corpo cheio de piolho. Você não vai se aguentar de se coçar, de querer se ver livre daquilo, a ave mesma coisa. Então é interessante notar que as fêmeas botam os ovos nas penas das aves. Igual a questão do ácaro, porém os ovos eles são diferentes. Eles vão ser branquinhos e não marrons, como no caso dos ácaros. Trouxe para vocês algumas fotos aqui. Então, notem, quando a gente viu o ácaro lá, deixa eu voltar para vocês, muito importante isso. Quando a gente viu o ácaro que bebe sangue, vocês veem que eles têm estruturas na boca, tipo uma agulhinha, para sugar o sangue, certo? No caso do ácaro, do piolho, que não suga sangue, peraí, deixa eu passar tudo isso aqui. Nós não vemos essas estruturas, nós não vemos essa agulhinha, porque ele vai ficar mastigando. O aparelho bucal dele é adaptado para mastigar, para comer tecido morto ali, enfim. Tá? Então eu trouxe 4 bichinhos aqui, todos eles do mesmo gênero, né, que são os malófagas, que se alimentam aí de pele, de pena, enfim. Então, uns bichinhos bem feinhos, mas no microscópio você consegue diferenciar um piolho de um ácaro. Bom, como eu falei, então eles vão comer ali as penas, escamações da pele, o sebo, sei lá, tudo que tiver ali por cima da pele da ave, eles podem se alimentar. E da mesma questão que eu havia comentado para você sobre o ácaro, que fica lá mastigando a pele, às vezes, quando eles fazem vamos falar assim, uma frição muito grande na pele da ave, acaba machucando, sangra e eles vão comer o sanguinho ali. Nesse caso, os piolhos eles podem comer um pouquinho. Mas não é o método da alimentação deles tradicional. Isso só acontece por acidente quando eles mastigam muito e corta a pele ali, vamos falar assim, né? E aí causa o sangramento. E o
problema, como eu falei, é que gera estresse. O bicho vai ficar estressado. E vocês já estão carecas de saber da nossa reação em cascata do estresse, vamos falar assim. Então a gente tem um agente estressante. Pode ser uma mudança de local, pode ser uma mudança de clima, uma mudança de nutrição, uma ave nova na instalação. Enfim, no nosso caso aqui, piolho. Piolho é um agente estressante. Depois do estresse, nós temos uma queda na imunidade e uma queda no consumo de alimento. A ave está estressada. Você acha que ela vai pensar em comer? Não, ela vai ficar ali muito distraída, muito incomodada com essa questão do piolho e não vai comer. E ela também vai ter uma queda na imunidade porque o estresse faz com que ocorra a liberação de alguns hormônios que quebram a homeostase, ou seja, quebram o equilíbrio no corpo do animal. Quebra a liberação certa de hormônios. Então, vai ocorrer uma queda na imunidade. Isso é fato. Qualquer agente estressante vai fazer com que isso se reflita na imunidade das aves. E quando a gente tem uma queda na imunidade, e junto com ela uma queda no consumo de alimento, vai ter uma chance gigantesca de uma doença aparecer. Por quê? Primeiro tem alguém pedindo para entrar na nossa aula. Já continua o raciocínio. Por que isso ocorre? Porque se a imunidade caiu, ou seja, a nossa defesa, a primeira barreira de defesa ali do organismo da ave já não consegue defender, ainda mais nós temos uma queda no consumo de alimento, que é vamos falar assim, o material necessário para que a gente desenvolva proteínas e mantenha o sistema imunológico ativo, saudável. Essas duas coisas acontecendo fazem com que os micro-organismos, que podem estar ou no próprio organismo do animal ou no ambiente, consigam penetrar a nossa barreira de segurança, que no caso aqui é a imunidade, né, a barreira imunológica. Então a gente tem um risco gigantesco da ave ficar doente. E ela ficando doente, a gente vai ter perda produtiva e econômica. Isso não tem nem o que ver. Então, o piolho ele não só causa um prejuízo direto, que seria o estresse, como ele causa um prejuízo indireto, porque ele ativa essa cascata aqui e a gente vai ter animal doente, a gente vai ter animal que não vai estar produzindo, a gente vai ter animal que pode morrer. Então, é muito complicado. Então, o piolho não come sangue, não é tão complicado. Negativo, o efeito dele ele vai ser tão direto quanto do ácaro que se alimenta de sangue. Então, muito importante isso aí, a gente ficar de olho, né, nessa questão do piolho. Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, tá? De alguns piolinhos que nós temos aí nas galinhas, certo? Tem alguns que são só de peru, tem algum que é de pombo. Esses aqui das galinhas, ó que bacana, tem o nome comum deles e onde eles atuam, vamos falar assim, né? Então a gente tem alguns que atuam na cabeça, alguns nas penugens, alguns nas asas. Então é muito interessante isso, eu achei essa tabela bem legal. Tem alguns que só no canhão da pena, ó. Interessante para nós. Depois vocês vão ter acesso a essa aula, vocês podem tirar print, guardar aí para usar como consulta também, tá? Aqui um esqueminha que eu retirei daquele Atlas, né? Então 4 espécies de piolho aí e as zonas que eles se localizam na ave, né? Então a gente tem aqui o da bolinha, né? Que é o Goniocotis galina. Ele vai estar ali na região do pescoço e próximo à cloaca, aqui próximo do rabo, né? Você não vai encontrar ele, por exemplo, embaixo da asa. Embaixo da asa você vai encontrar o Lipeurus ceponis, né? E perto do pescoço também. Já você não vai encontrar ele aqui próximo à região ventral da ave. Então achei bem interessante também para vocês notarem. Claro que a mudança de espécie do piolho não necessariamente vai mudar o tratamento que nós vamos ver mais para frente. Igual a questão do ácaro, né? Primeiro a gente identificar que a ave está com piolho ou não, né? E os piolhos, voltando lá no primeiro slide, eles se diferem do ácaro porque eles vão ficar sempre na ave. Eles vão ter todo o ciclo de vida deles no animal. Então você vai poder identificar esses piolhos durante o dia, durante a noite, enfim. Porque eles vão ficar 100% do tempo na ave. E também esse tratamento, como ele fica na ave, não necessariamente você precisaria desinfetar toda a tua instalação. Então você pode fazer um tratamento direto na ave, tá? Com um intervalo de aplicação aí de 7 a 10 dias. E prevenir é a melhor chave. Aquela questão que eu falei igualzinho nos ácaros. Monitorar o animal, limpeza constante, fazer uma amostragem de cada baia, ver se a ave não está com algum sintoma de estar fraca, enfim. Porque o piolho, você não vai diagnosticar que a ave tem só de olhar ela. Você tem que pegar o bicho, sentir, né? Então, tem que pegar o animal e manter as populações em níveis
controlados. Bato de novo nessa tecla. Nós nunca vamos conseguir nos livrar 100% disso. Sempre vai haver. Mas esses surtos eles têm que ser pequenos, né? Um foco pequeno de piolho e não se tornar uma bola de neve gigante que a gente não vai conseguir tratar depois. Por último, dos ectoparasitas, mas não menos importante, e tem mais, tá? Tem ectoparasita que é mosca, tem ectoparasita que é pulga, que ataca as aves, mas eu trouxe esses 3, que são os ácaros, piolhos e carrapatos, porque são os que nós vamos encontrar com maior frequência. Não adianta eu ficar aqui despendendo muito tempo falando sobre uma coisa que tem uma baixa ocorrência, tá? Os carrapatos, então, que atacam as aves, eles são diferentes do que os atacam os mamíferos, por exemplo. Os mamíferos, né, eles são carrapatos duros, tem aquele formato, né, redondinho e tal. Das aves, não. Das aves, eles são moles, vocês vão ver a aparência deles ali. São chamados os argas, né? E olha que interessante. A fêmea, ela faz mais ou menos 4 a 5 posturas e ela põe 500 a 800 ovos. Ou seja, após uma postura, a fêmea vai lá e suga sangue. Aí ela vai fazer outra postura, suga sangue. E eles ficam, né, vivendo no ambiente e na ave. Então imagina, uma fêmea vai pelo menos ir na ave 4 vezes para fazer essa postura. Tipo, suga sangue, faz a postura no ambiente. Volta, suga sangue, faz a postura no ambiente. Então esse é um problema bastante complicado, porque às vezes você não imagina que ainda vai ter problema com o carrapato, porque há esse intervalo dela sair do hospedeiro e voltar. E a gente tem essa reincidência dos animais nas aves. Esses ovos, como eu falei, eles são postos no ambiente. Então os carrapatos não vão botar o ovo na ave. Então eles vão estar lá nas cascas de árvore, em fresta. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer um galinheiro ou mesmo limpar, evitar ao máximo que tenham locais onde pode se acumular sujeira, onde um carrapato pode se esconder, onde um ácaro pode se esconder, né? Porque é muito difícil de limpar, muito difícil de desinfetar. Então ficar de olho nesta questão. E as larvinhas, pessoal, assim que elas eclodem do ovo, elas já vão direto para a ave. E elas ficam grudadas lá na ave, sugando sangue por 4 a 5 dias. Então, na fase de larva, o carrapato ele fica 100% do tempo no corpo da ave, tá? Diferentemente da fase adulta. Isso muda por quê? Quando elas fazem a mudança da fase larval para ninfa, elas mudam o comportamento alimentar delas. Então as ninfas, elas vão começar a se alimentar só à noite. Então elas saem da ave durante o dia, vão para o ambiente, vão se esconder em fresta, vão se esconder em buraco e só voltam a se alimentar da galinha durante a noite. É a mesma questão do ácaro vermelho lá. Por isso que é importante monitorar os bichos à noite também, porque durante o dia você não vai ver carrapato na ave, você não vai ver ácaro vermelho na ave, eles estão no ambiente. E como que a gente pode também identificar se uma ave está com um problema de carrapato? A gente vê algumas feridas na pele. Tá? Então você vê sim alguns hematomas que são causados pela mordida aí do carrapato. Então eu trouxe 2 para vocês verem, 2 argas aí. O primeiro deles está em estágio larval, né? E o segundo em estágio já adulto. Então eles são, como que eu poderia explicar para vocês? Essa parte oval aqui deles é como se fosse uma carapaça de inseto, tá? E por baixo o corpinho deles aqui, eles são molinhos. Então a visão de cima aqui de uma larva. Horrível essa larva, parece, sei lá, um ET. Quais são os sintomas de uma ave que pode estar sofrendo um ataque de carrapatos? Aqueles de sempre, né? Anemia, emagrecimento. Por que da anemia? Porque o carrapato ele vai sugar o sangue. A ave emagrece, tem retardo no crescimento, queda na produção, as penas ficam arrepiadas, queda no consumo de ração, diarreia. Então veja, às vezes a gente também fica nessa, né? Muito pilhado quando uma ave está com diarreia, não tem sintomas, já pensa logo que é bactéria, mas pode ser carrapato. Pode ser um problema de ectoparasita. Então, ficar atento e ter esse monitoramento aí do plantel durante a noite, nesse caso. Olha como eles são na vida real aí, ó. Pontinhos pretos, moles, que ficam atacando as nossas aves. Isso aqui, ó, possivelmente é um sinal de uma mordidinha de carrapato. Ó. Essa aqui tem perceptível. Bem difícil de notar. Mas fica vermelhinho assim, uma mordidinha de carrapato. Tratamento e controle. A gente vai ter que tratar não a ave nesse caso. Porque ele só fica na ave 100% do tempo quando é larva.
e você dificilmente vai notar o bicho com larva. Mas, na fase de ninfa e na fase adulta, que é a maior duração da vida deles ali, eles vão ficar no ambiente, não vão ficar no bicho. Eles só vão no bicho durante a noite. Então, o nosso tratamento precisa ser focado na instalação. Então, a gente tem que usar o desinfetante, o tratamento, enfim, nas frestas, nos buracos, em rachadura. Olhar o que tem em volta da instalação, se tem muito entulho, se tem árvore, porque os carrapatos se escondem ali durante o dia, né? Então, ver uma visão holística realmente perto do galinheiro, porque eles podem se esconder em todo lugar, não só dentro da instalação, mas também fora. E monitorar a presença do bicho durante a noite, porque eles não se alimentam durante o dia, só no período noturno. De novo, bater na tecla da prevenção, né? Então, monitorar os animais, limpeza constante da instalação, ver como que está por fora da instalação aí, para que a gente não faça com que os animais tenham um surto gigantesco de carrapato e a gente nem perceba. Aqui que tá, ó, pessoal. Esse aqui eu tirei lá da Embrapa e ele traz para nós alguns produtos que podem ser utilizados para tratar ectoparasitas. Tá? Então, ele dá o nome comercial, o princípio ativo, a indicação e a aplicação. Quem quiser salvar isso aqui pode tirar print depois, vai ficar salvo lá na plataforma. Existem inúmeros produtos aqui e existem inúmeros outros produtos, que podem ser usados além desses, tá? Então, eu não vou ficar batendo muito na tecla de produto, porque tem vários que são muito bons. Desses aqui, o que nós usamos no Rancho LW e dá bom resultado? O Talfon, né? Que eu, se não me engano, o princípio ativo dele é esse triclorfon aí, tá? A gente usa o Bolfo e a gente usa o Ectic, tá? Que o Ectic a gente pulveriza na instalação, é show de bola. Eu gosto muito do resultado dele. Mas existem inúmeros, né? Então, Cipertrin, Ectian, Neguvon, Tricorvette, que tem a sua indicação, né? No caso do Bolfo aqui, ó, você não vai usar na ave, você usa na instalação. Trata piolho, trata ácaro, trata pulga, mosca. Já o Cipertrin, você pode tratar os animais diretamente, né? No caso do Talfon aqui, né? Pode tratar o animal direto. Então aqui também explica qual que é para instalação, qual que é direto no animal e a dose, né? Então aqui ele fala certinho. Vamos ver a do Bolfo, por exemplo. 20 gramas de produto por ninho. Então interessante. O Ectic, 10 ml do produto em 20 litros de água. Então eu acho essa tabela aqui fantástica, mas como eu falei, existem alternativas fora disso aqui ainda. O próprio Renato, acho que ele está aí assistindo hoje, ele gravou um vídeo lá mostrando o que ele usava, está no Instagram dele, para tratar os ectoparasitas aí, tinha um resultado fantástico também. Então a gente tem várias alternativas. Isso aqui eu trago para vocês para usarem de base de informação aí, se alguém precisar. Vamos entrar nos endoparasitas agora, né? Como eu falei no comecinho aí, teve gente que entrou depois e não viu, existem inúmeros endoparasitas, tá? Eu vou falar dos vermes aqui, que são os principais, que é o que vai dar problema para nós, mas existem ácaros que são endoparasitas, existem outros tipos de até micro-organismos, alguns deles fazem uma relação de parasitismo, né, nos animais. Falei pro pessoal aí. Então a gente vai bater na verminose, que é o que vai dar problema principalmente pra gente aí. E o sintoma da verminose, ele é comum a várias doenças, mesmo a questão do carrapato. Então pena arrepiada, magreza, ave pálida, fraca, diarreia, rouquidão, no caso da esqueci o nome da doença, meu Deus. Doença da ronqueira lá, a gente vai falar dele daqui a pouco, eu lembro. Eu tô no rancho hoje, minha cabeça... Singamose. Isso aí, singamose. Singamose. Tô com a minha cabeça hoje que é um balão. E então, veja como se a gente for parar para analisar e você me mostrar uma ave arrepiada, quanta doença que pode ser que cause isso, né? São sintomas mais generalistas, mas que podem sim indicar a verminose. Por que a ave fica fraca com o verme? Porque o verme, principalmente os intestinais ali, eles vão competir com os nutrientes. Então você está dando alimento para a comida, mas ela está tendo que repartir com o verme. Então não consegue absorver tudo aquilo que ela digere. Então é bastante complicado porque eles competem e muito com as aves. E aí, se ela não consegue absorver os nutrientes, é óbvio que ela vai ficar magra, né? Que ela vai ter problema com diarreia, porque às vezes o bolo alimentar ele não fica tempo suficiente no intestino, ele já passa direto, porque tem muito verme ali.
Então, são sintomas aí bastante clássicos da tal da verminose. Aqui eu peguei essa tabelinha com os principais nematóides aí que afetam as aves, certo? O problema, deixa eu ver aqui que vocês mandaram no chat. Tá. Já conversamos sobre isso então, Vini. Vai ser legal para nossa discussão depois. Que são esses os nematóides? A gente tem nematóide, trematóide e cestoide, certo? São 3 tipos aí de vermes que a gente vai falar hoje. E esses aqui são os principais. Só que a problemática disso é, esses vermes eles são os principais encontrados na avicultura industrial. E na avicultura industrial, para dar verminose, o problema tem que ser fatal, sabe? Então a gente vê muito pouco verminose na avicultura industrial, algo até meio deixado de lado. Então eu acredito que nas nossas aves a gente possa ter uma gama maior de espécies que afetam as aves, né? Porque também os passarinhos, aves silvestres, enfim, transmitem verme também. Nas minhas pesquisas para pegar imagem para vocês na aula, o que tinha de foto de psitacídeo, tipo arara, papagaio, baitaca, com muito verme, era inacreditável. Sabiá, canário. Então isso tudo pode trazer também, porque o método de contaminação é a galinha ingerir os ovos. E os ovos saem nas fezes de várias aves. Então temos problemas aí. Galera, são 8h40 agora. Eu vou ficar monitorando porque eu recebi um aviso do Meet que agora as reuniões têm duração máxima de 1 hora. Então eu não sei se a gente não vai acabar caindo. Se cair, a gente volta, tá? Só para avisar vocês. Então a gente tem a ascarídea, que é a tal da lombriga, tem o capilária, tem o Heterax, aqui está escrito errado, né? Mas é Heterax, tem o cíngamus, que é da cingamose, e tem o tetrameres, que vai estar lá no proventrículo, ou seja, na moela das aves aí. Bom, vamos lá para a lombriga, né? Que é a ascarídea aí. Ela vai se localizar no intestino delgado das nossas aves. Então você só vai notar uma imagem dessa aqui se a galinha morreu e você abriu ela, né? Para fazer uma necrópsia aí. Então a gente tem os vermes, que são as lombrigas, as carídeos no intestino delgado. Eles têm essa forma parecida com um macarrão, com espaguete. Então eles são vermes um pouco maiores, com essa coloração esbranquiçada e em muita quantidade, tá? Eles estão sempre bastante quantidade aí. E esses caras aqui competem por nutrientes com as nossas aves. Deixa eu ver que tem pedindo para entrar aí. Então imagina uma infestação por verme desse tamanho aqui. O que a ave aproveita de nutriente? Quase nada. Então é muito complicado. Se uma ave chegou nesse nível aqui, rapaz, é muito difícil de você conseguir recuperar ela, tá? E às vezes o que ocorre ainda é que a ave está com um quadro clínico parecido com esse. Você entra com o vermífugo. Vai matar esses vermes aqui, pode ocorrer um bloqueio do trato gastrointestinal aqui do intestino. Isso aqui incha. Pode acontecer da ave morrer, porque ficou muito verme acumulado. Ou ainda, porque é no intestino, não há degradação aqui, né? Não é no estômago, por exemplo, eles seriam dissolvidos. Ou ainda ocorre tipo um desbalanço osmótico no animal. Ele também pode dar um choque anafilático. Por isso que não dá para deixar chegar nesse nível. Por isso que a gente tem essa vermifugação estratégica aí que a gente vai falar logo. E aqui o ciclo, né? Então a ave, ela... Vamos começar daqui. Ela comeu alguma coisa no chão. Pode ser ração, pode ser um verde, pode ser que um passarinho entrou no galinheiro, fez cocô e ela ciscou a cama, bicou lá e ingeriu. E ela vai ingerir o ovo. Aí ela ingere o ovo eclode e fica lá parasitando no intestino dela. Esses animais se reproduzem aqui e ela solta fezes com ovo do parasita e esse ciclo vai ocorrendo aí infinitamente até o animal morrer e contaminar todo mundo do plantel, tá? Então, essa é a lombriga. Se vocês verem nas fezes, um bicho comprido, branco, se mexendo, formato de macarrão, possivelmente é ascarídea. Temos os Heterax também. Eles não ficam no intestino delgado, eles ficam lá no seco. As galinhas elas têm 2 sacos no seco, certo? E lá ocorre a fermentação de fibra. E o Heterax, ele é um verme bem pequenininho. Ó, veja a comparação aqui, ó, o dedo da pessoa que tirou a foto. Ó o vermezinho aqui, o tamanho. Então esse é mais difícil da gente ver nas fezes. Mas se ele for pequenininho assim, ó,
ele é o Heterax. Então ele vai se alimentar ali do que chega no seco, certo? Então olha o tanto da infecção aqui, olha como ficou inchado esse saco aqui do seco da ave. Então é um verme bem pequenininho, diferentemente da lombriga, que é um verme grande, o pequenininho é o Heterax. Temos também a capilária. A capilária é bem clássico de você ver os ovos dela em exame laboratorial. Aqui eu peguei essa imagem aqui no microscópio porque você não vê a capilária quase em olho nu, pelo menos em fotos da internet muito difícil de encontrar. Então aqui é uma foto de microscópio. É um bicho bem comprido e fino. E aqui, nesse caso, ela estava cheia de ovos, né? Cheia de ovos. E um sintoma, não é sintoma, né? Mas uma característica aí de um exame pós-morte é que você vê várias dessas lesões avermelhadas, né? Aqui no intestino delgado, nesse caso, e aqui no esôfago. Porque a capilária ela pode se alimentar da mucosa ali e causar essas lesões nos animais. Tá bem complicado, bem feio. Olha o estado desse intestino. Aqui, todas as vilosidades, que é onde o animal absorve os nutrientes, foram danificadas. Então imagina, o animal não consegue absorver nada da dieta nesse caso aqui. E aqui no esôfago também, ó, vários pontinhos pretos aí, causados pela capilária. Aí a singamose, né? Aqui é o ciclo da singamose. Eu achei legal para vocês entenderem. No caso da lombriga, a gente tem um ciclo direto. Ou seja, parasita fixo, né? Que não é o intermediário. Nesse caso não tem intermediário, né? É a ave. Então ela mesmo vai rolar o ciclo aqui. Já no caso da singamose, a gente tem um hospedeiro intermediário. Né? Não é um hospedeiro definitivo, como no caso da galinha. No caso da singamose, um inseto, uma minhoca, etc., vai se alimentar dos ovos que foram liberados pela galinha. Ou, no nosso caso, de uma ave, né? Então, opa, passou demais aqui. Então a ave vai lá, faz o excremento dela com ovinhos, tá? Porque ela está com o verme da singamose ali na traqueia dela. Esses ovinhos então são liberados nas fezes e o inseto vai lá e come as fezes, os ovos que estavam contaminados. Aí a galinha vai lá e come o inseto. E aí o ciclo recomeça, porque a partir do comer o inseto vai dar o verme, tá? Porque o ovo ele só vai eclodir no hospedeiro intermediário, né? Que no caso aqui é o inseto. Então ele vai comer o ovinho eclode aqui. E aí essa larva infectante, ela não vai ficar o ciclo inteiro aqui, então ela depende que um bicho aqui coma o hospedeiro intermediário para que o ciclo se repita. Então, pessoal, uma coisa muito complicada é você deixar o bicho comer inseto, no caso da singamose aí. Como que você vai controlar uma galinha não comer uma minhoca? É muito difícil, principalmente quando elas são criadas soltas, né? Em baia ainda até vai. Mas por isso que muita gente fala, né, da resistência em si da minhoca. Por isso que o tenebro, por exemplo, algumas pessoas não gostam do uso de tenebro porque acham que ele pode ser vetor para verminose. O que é difícil, porque para eles serem contaminados com os ovinhos, tem que ter contato com fezes, né, de uma ave infectada aí. Que claro, pode ser um pombo, pode ser um passarinho, enfim, mas é mais difícil quando você cria esses animais. E é uma opção mais segura, mais interessante do que deixar o bicho solto lá, se alimentando de inseto, de tatuzinho bola, de minhoca, que vai ser o hospedeiro intermediário. E aqui nós temos uma foto da nossa fêmea gigante. Então veja que ela tem essa ventosa aqui, ó, porque ela fica realmente agarrada na traqueia. E um macho aqui, ó, esse aqui é o momento de uma cópula. Olha o tamanho que é o macho, em comparação com a fêmea aí, ó. Então foi registrado bem no momento que eles estavam acasalando. Então a singamose, diferentemente desses outros, ela se instala na traqueia. Por isso que dá ronqueira, porque fica uma obstrução aqui no pescoço da ave e ela fica roncando. Mas não é gogo, quer dizer, o gogo ele derivou do singamose. O problema é que hoje o termo gogo está completamente batido, né? Tudo é gogo. Então o original do gogo era a singamose, do bicho que fica ali na traqueia. A gente aí tem o Tretameres. Esse bicho aqui eu achei bem invasivo, né? Então ele fica na moela, ou seja, ele fica ali no proventrículo, tá? Que é o estômago mecânico das aves, e ele causa lesões muito feias. Esse aqui, inclusive, é um parasita, tá? Às vezes ficam dessa forma meio de cisto, as fêmeas
fica como se fosse uma bolinha. Então, ó, aqui outro, ó, eles fazem essas lesões bem feias na parede do órgão. Então parecem até veias, né? Mas não, são lesões aí do parasita, ó. Aqui eles também arredondados, muito, muito feio. É um verme aí que se alimenta da mucosa. Ele fica vermelho assim porque também se alimenta de sangue. Então fica na moela aí, que a gente muitas vezes não pensa que pode ter parasita lá, mas tem sim. E nós temos também os cestódios. Ali são os nematódios, né? Agora a gente tem os cestódios. A gente tem 3 que são os mais citados pela literatura. E a maioria deles afeta aí várias das nossas aves domésticas, então galinha, pato, ganso. E é mais difícil de você identificar, porém, quando você abre, que é o corpo em forma de fita, né? O mais comum da gente citar é a tênia. Quando você faz uma análise aí, né, pós-morte da ave, você vai ver esses cistos aqui, ó. O cestódio ele vem de cisto. Então, ó, o duodeno desse bicho aqui, ó, cheio de cistinho. Aqui o jejuno, ó, cheio de cistos. Então são vermes também. Umas lesões bem feias. Que a gente só vai conseguir ver nesse caso aqui depois que a ave morreu, né? Não vai aparecer nas fezes. É difícil a gente diagnosticar isso aqui nas fezes. E os trematódios aí. Eu achei legal falar deles porque eles têm como hospedeiro intermediário molusco. Então a ave aquática é um pouco mais suscetível porque ela vai ter uma maior chance de se alimentar de moluscos aí, de caracolzinho, caramujinho, enfim. E eles são vermes maiores, ó. Esse aqui estava na traqueia de um pato. Então veja que verme feio. E que também, juntamente, né, com o da cingamose, ele se aloja ali na traqueia. Ó, um baita de um verme. Imagina incômodo para a ave esse bichinho aqui, ó. Já nesse caso aqui, ó, numa galinha, a gente tinha trematódios no olho dela. Ó, aqui ele elencou 4 para nós, que são esses com os asteriscos aqui, ó. Bem feio. Imagina o incômodo para a ave aqui. Isso aqui abre porta também para infeccionar, para virar aquela bolona de pus no olho. Então tem que ficar atento. Muito difícil de diagnosticar se você não pegar a ave e olhar de perto. E também muito difícil da gente pensar numa atuação de um vermífugo ali, né, para chegar no olho, por exemplo, da ave, o princípio ativo. Então é mais complicado, bem mais complicado de tratar. Sobre o tratamento e controle. Vermifugação, pessoal, é um tema polêmico. Por quê? Eu tive aula de parasitologia na faculdade no 2º ano da graduação. E a minha professora, ela é muito boa nesse tema, ela entende muito de parasitologia. E a gente tem 2 escolas sobre princípio ativo. Uma delas diz que a gente tem que rotacionar o princípio ativo sempre. Então a gente usa um vermífugo, depois outro, depois outro, depois outro, sempre mudando, nunca repetindo. Por que essa escola defende isso? Porque há um risco de você usar um vermífugo e você não conseguir eliminar toda a população de vermes que está atingindo o indivíduo. E esse verme que você não eliminou, ele vai se tornar resistente ao princípio ativo. E aí, quando você usar de novo, não vai ter resultado. Porém, essa linha de pensamento ela é refutada por uma outra. As duas são muito legais, assim, você pode seguir as duas. A outra linha de raciocínio ela diz assim, ó, use o princípio ativo até o momento que você não tiver mais resultado. Quando que eu sei que não tenho mais resultado satisfatório? Através de um exame de fezes. Chama OPG esse exame. Em mamíferos é mais fácil de fazer, no ambiente acadêmico é mais fácil, porque você faz lá todo o procedimento e você vê os ovos. Então, por uma contagem de ovo, você sabe quanto que está essa infestação. A gente tem níveis que a gente pode trabalhar vamos falar assim, dentro do limite. Por isso que o uso da folha de bananeira, semente de abóbora, enfim, é legal, porque ele não vai eliminar 100% dos vermes, mas vai fazer com que a população ali esteja num nível aceitável. E voltando a essa linha de raciocínio, ela defende que você use o princípio ativo ao máximo até ele não ter mais efeito. Por que isso? Porque essa linha de raciocínio ela defende que se você fizer essa rotação de princípio ativo, em pouco tempo você não vai ter mais nenhum funcionando, porque você usou todos.
Então, sempre você fez essa questão de usar, e aí não morre um tanto, daí você troca o princípio ativo, mas vai ter um que vai continuar resistente, e assim por diante, e dali a pouco nenhum princípio ativo mais tem resultado. Isso foi um problema real que aconteceu, por exemplo, na indústria de bovino e ovino. Os ovinos, que são as ovelhas e carneiros, aí, eles têm um problema gigante com verminose, tá? É um dos principais limitantes da produção deles. E hoje em dia quase não se tem vermífugo porque foi usado todos de maneira errada. Todos os princípios ativos que existiam foram usados, só que a pessoa usou com dose errada e tal. E aí rotacionava, mas não resolvia o problema. E a gente hoje não tem princípio ativo que afete os vermes de maneira satisfatória. Então, existem essas duas linhas de raciocínio. Cada um segue a que achar mais interessante. Se achar mais legal rotacionar o princípio ativo, rotaciona. Se quiser usar o mesmo até não ter mais resultado, faz também, né? Só que daí, esse de usar só o mesmo, você tem que ter um feeling muito bom. Você tem que, se possível, fazer exame de fezes, que eu acho que é difícil de alguém fazer, mas para sacar, né, a utilização dele. Em tese, no geral, se você der a dose correta, você não vai ter problema com verme. Até porque a gente bate muito na tecla da limpeza, a gente bate muito na tecla da biosseguridade, a gente bate muito na tecla da vermifugação estratégica, que é fazer a vermifugação do plantel todo nas mudanças de estação. Então, mudou de estação, vermifuga. Por quê? Porque a ave vai sentir a mudança do clima, vai ficar com o sistema imunológico mais enfraquecido, porque a mudança de clima gera um estresse, aquilo que nós conversamos lá atrás, e aí o ambiente torna-se mais, vamos falar, favorável para os vermes se multiplicarem e aumentarem o número. Então, a vermifugação estratégica é legal. Então, sempre na mudança de estação. E também em situações pontuais, que é o caso dos animais novos, né? Então, enquanto o bicho está lá em gaiola, não tem contato com fezes, não precisa necessariamente vermifugar. Agora, a partir do momento que o animal novo teve contato com o chão, com uma instalação passível de ter ovos de verminose, aí sim a gente vermifuga eles, e aí nesses momentos pontuais, trocou de instalação, veio ave nova no criatório, vermifuga essa ave nova. Então são esses pontos pontuais é bom, né, que a gente tem que ter cuidado. Então, né, a gente tem esse estresse que faz com que o bicho fique mais fragilizado, consequentemente a gente tem um aumento da população de vermes, né, e aí a gente cria-se um ambiente propício para que o animal fique com uma maior morbidade, consequentemente um risco maior de morrer, de ter problema, de parar de produzir, né, e de ter essa doença mais aguda relacionada à verminose. E a gente tem que ficar monitorando o quadro clínico. Então olha as fezes, vê se está com diarreia, vê se ela não está muito magra, vê se não apareceu verme nas fezes, que muitas vezes acontece de sair quando a infecção é muito grande. Usar a folha de bananeira, usar a semente de abóbora, porque ela faz com que, como eu havia já falado para vocês, esse ambiente esteja com uma população controlada. Não vai matar todos os vermes, vai fazer com que aqueles poucos que fiquem não afetem necessariamente o desempenho das nossas aves, né? E sempre prevenir. Então não deixar acontecer um problema muito grande com verminose. Por isso que é legal vermifugar, né, estrategicamente. Por isso que é legal ter esse cronograma de vermifugação. Porque aí você não tem problema, né, muito sério com a verminose. Como eu falei para vocês, a avicultura industrial quase não tem problema com verme, né? Porque o ambiente é controlado, porque eles conseguem ter essa blindagem da biosseguridade muito maior. E a reunião tinha acabado bem no último slide, que é esse aqui, tá? Não vou falar para vocês os princípios ativos de vermífugo, tá? Existem inúmeros no mercado, todos eles são bons, desde que nós usamos de acordo com a bula, né? Não dá subdosagem, não dá uma hiperdosagem, que aí não vai ter resultado. Então tem o mebendazol, tem o Ripercol, tem o Proverme, tem Provermin, tem inúmeros aí, que você vai ter um resultado bacana se usar ele de acordo com a indicação da bula. Tem que lembrar que todo vermífugo ele foi testado, né, e deu resultado. O problema vai ser se a gente usa a dose errada, né, e aí sim a gente tem um risco aí de causar uma bola de neve e esse problema de daqui a pouco nenhum princípio ativo está funcionando, né. Então, se for fazer a rotação do princípio ativo, faz sempre na dosagem certa. Se for manter sempre o mesmo, também faz sempre na dosagem certa. Não mudar a dose, que aí a chance de ter um problema é menor. E acredito que a parte teórica disso aqui nós encerramos. E agora estou à disposição de vocês para comentários, dúvidas, informações em geral. Luiz, pode falar. Só uma perguntinha. Você tá no rancho, não tá? Tô. Eu vi pelo Hora dos Canários.
Era isso a pergunta? Só por... Tá, tô sim. Tô no rush sim. Tá uma correria louca aqui, mas tô aqui sim. Ô Luiz, Fala. com relação à folha de bananeira, tem algum período que você pode dar? Ou você pode dar sempre? Uma vez por semana tá bom, por exemplo? Eu acho que essa pegada de uma vez por semana tá bom. Tudo que é em excesso não é tão legal, né? Claro que a folha de bananeira por si só não vai causar nenhum problema. Ela é como se fosse um capim normal, né? Cheio de água, tem minerais, é bem bacana. Mas eu indicaria dar uma vez por semana sim, né? Ela tem um efeito bacana tanto do ponto de vista de ser fonte de fibra, quanto fonte de água, fonte de mineral e ainda essa ação residual aí, né? Contra os nossos vermes. Então eu acho que é fantástico. Se puder dar, forneça. É muito bom, uma vez por semana aí, tá show de bola. Mais uma aqui. Manda bala. Ei, sempre que vermifugar, é necessário depois dar uma vitamina para ela, um suplemento? Não necessariamente, tá? Eu acho que como posso explicar para vocês? Uma das estratégias mais legais é o seguinte: você pega, faz a vermifugação e em seguida a limpeza do ambiente, né? Ou primeiro a limpeza do ambiente, logo em seguida a vermifugação, essas duas coisas juntas. Porque o que causa o contágio de mais vermes por uma ave, ela ficar ingerindo os ovos. Então, se a gente faz a vermifugação, ótimo, matou os vermes que estão dentro da ave e ainda a gente conseguiu eliminar os ovos que estão no ambiente, a nossa resposta à vermifugação é muito melhor, muito maior, mais efetiva. Então, acho que ela tem que, se possível, com uma troca de cama a cada 2, 3 meses, a gente consegue ajustar as coisas para acontecerem próximas e aí a gente tem um resultado no tocante aí a eliminar a população prejudicial de vermes aí mais efetivo. Tem uma pergunta aqui. Manda bala. Vamos supor, você tem uma ave, numa baia fechada e você deixa ela rotacionar o pasto aí. Depois de um período, ela começa a excretar as vermes, né, as ovos, etc. Qual vai ser o destino que você vai dar às fezes? As fezes contaminadas ali com os bichos e tudo. Muito complicado, é uma boa pergunta, porque esses ovos eles vão ficar ativos, né? Então, o ovo ele tem uma defesa natural contra os agentes climáticos ali, então permanece viável muito tempo no ambiente. Na aula de parasitologia, a professora ela trouxe algumas alternativas para nós. Uma delas é, você pega a cama e deixa ela torrar no sol. Mas claro, né, tem que ter o ambiente correto e tudo mais, porque o calor e a desidratação por um tempo prolongado ajudam a fazer com que o ovo ele perca um pouquinho da estabilidade dele. Isso é muito mais efetivo quando a gente tem uma larva infectante, que aí o bicho ingere a larva, mas no nosso caso é muito mais o ovo, então é mais difícil. Mas, se possível, a medida mais segura de todas seria incinerar essa cama, né? É difícil, a logística para fazer isso é complicada, com certeza. Se não der para incinerar, deixa no sol torrando lá. E aí, se for dar uma destinação para essa cama, que não em uma área onde as aves têm acesso, né? Teria que destinar ela para um local onde não tem acesso da ave, para evitar essa recontaminação aí por conta dos ovos. Mais algo, pessoal? Luiz, Agora é eu. Quem falou antes? Cláudio Mário. Fala lá. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Luiz, é o seguinte, eu não sei se você falou isso, eu não peguei a aula do começo. Essas aves infectadas por endo ou por ectoparasitas sofrem alguma influência na fertilidade delas? Por exemplo, vai diminuir a fertilidade dos ovos, vai diminuir a produção de espermatozoides pelos machos, alguma coisa nesse sentido? Boa pergunta. Toda e qualquer enfermidade, no nosso caso aqui a gente está falando de ectoparasita, endoparasita, mas qualquer enfermidade vai mexer com a homeostase do animal. Então a homeostase é o equilíbrio que a gente tem no corpo, os animais têm no corpo aí, equilíbrio osmótico, equilíbrio de hormônio, enfim, o equilíbrio. Qualquer enfermidade quebra esse equilíbrio. Ou seja, os processos que aconteceriam normalmente podem e vão possivelmente ter alguma influência negativa. Então a ave vai parar de botar ou vai botar menos.
ela vai parar de ganhar peso ou ganhar menos. Ela pode sim ter uma fertilidade piorada, porque quando um animal está doente, ele destina a energia dele, os mecanismos dele, o metabolismo dele para tentar combater a infecção e se manter vivo. E nesse caso, por exemplo, a reprodução, o ganho de peso, a postura de ovos, são coisas secundárias. Então a energia que ia para essas coisas é redirecionada para combater a doença e para manter o animal vivo. Né? Então a gente pode sim ter algumas influências negativas no tocante à reprodução, produção. Isso é bem possível que aconteça. Valeu. Nada. Fala, Marcos. Então, lá naquela área que tá os perus lá, eu desconfio que o ambiente lá tá muito infectado. Porque às vezes eu uso o vermífugo e depois eu noto que volta tudo de novo. Aí se eu jogar cal lá, alguma coisa, tem como eu tentar combater o ovo, sei lá, que tá no chão, lá naquele ambiente? É difícil, né? Porque a gente não consegue desinfetar, vamos falar assim, um ambiente com terra. Muito difícil conseguir isso. O que eu faria se fosse você? Eu pegaria esses perus e fecharia no lugar por um tempo, por uns 15 dias. Nesses 15 dias eu jogaria cal por tudo lá, deixava branco de cal e não deixava nenhuma ave entrar lá por 15 dias, tá? Fazer um vazio sanitário gigante aí com cal. Seria incrível se conseguisse tacar fogo nesse chão, mas, né, inviável. Ou passasse com a vassoura de fogo por cima. E aí faz esse vazio sanitário aí de 15 dias com cal, com nada pisando lá, e aí volta os perus. Pode ser que a gente tenha um resultado mais positivo. O problema é que o ovo ele é muito resistente, né? Então, para fazer com que ele seja destruído, vamos falar assim, a gente tem que se esforçar muito. Então, jogar o cal virgem, quem sabe, e jogar água por cima para ele ferver bem, talvez tenha um bom resultado também. Mas eu acho que o mais efetivo seria deixar daí 15 dias sem nada pisar lá dentro. Mais algo? Não? Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela aulinha. Nos encontramos novamente semana que vem. E desejo um ótimo resto de semana para todo mundo aí. Sucesso, qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. Um abração, galera.